A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia e esse vídeo é o vídeo de número 85. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, isso aí nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma e poder levar a palavra de Deus a ainda mais pessoas. Inclusive, se você compartilhar, vai ajudar ainda mais. Não esqueça também, além de se inscrever, de marcar o sininho de notificações para que você possa receber sempre uma notificação quando postarmos um vídeo novo. Amém? Se você recebeu este link via WhatsApp, alguém enviou para você esse link, então, é muito importante que se você não assistiu os vídeos anteriores, você assista, pois, como falei, esse é um plano anual de leitura e esse já é o vídeo de número 85. É muito importante que você assista a partir do vídeo de número 1, pois cada vídeo traz um trecho das Escrituras e assistindo todos os vídeos em um ano, você vai ler toda a Bíblia. Para isso, acesse aqui o card. Nesse card você tem acesso à playlist e poderá assistir todos os vídeos desde o primeiro, amém? Mas vamos então agora para o vídeo de hoje. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote e Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhorava no monte Hermon e em Salca e em toda Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E esses são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto, e para o sul entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tábua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sirom-Merom, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquneão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Naftidor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro.
o rei de Tirza outro, 31 reis ao todo. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até a terra de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até África, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo dos Rubenitas, e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibom e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate, e Quiriataim e Zibma e Zerete Zaar no monte do vale, e Bet Peor e Asdote Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Eve, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Peor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramate Misba e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Harã e Bet-Nimra, e Sucote e Zafon,
que ficara do resto do reino de Seom, rei de Hesbom, mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e suas aldeias. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão de Jericó para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança, como já lhe tinha dito. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança da além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e aos seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Zefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Zefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Quireate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Veja que coisa linda, eu acho esse texto lindo, 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 lindo. Ali Calebe já com 85 anos, como que ele abraçasse ali a Josué e dissesse: você lembra, meu amigo? 45 anos. E olha como eu estou aqui hoje, com 85 anos. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma coragem. Sabe qual é a terra que eu quero? Você lembra aquela terra que eles tiveram medo, a terra dos anaquins por causa dos gigantes? É ela que eu quero.
porque eu estou com 85 anos, mas eu tenho força para a guerra. Deus me conservou com força. E eu quero os montes, eu quero os gigantes, porque Deus vai entregar nas minhas mãos aqueles gigantes. Olha a fé de Caleb, grande homem de Deus, e verdadeiramente possuiu a terra, venceu e a conquistou, porque o Senhor era com ele. Mas ele também tinha uma grande característica, a sua fé inabalável. Amém? Vamos ler agora aqui o capítulo 15, que é um pouco comprido, mas vamos ler para encerrar a nossa leitura de hoje. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esron, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será a baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, o qual está à subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, para a banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Quireate Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte, esta é Quisolã, e descerá a Bet-Semes e passará por Timna. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jebneel, e as saídas desse termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Orba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Quireate Zefer. E disse Caleb: quem ferir a Quireate Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela lhe apeou com jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias.
São, pois, as cidades das extremidades da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom para o sul, Cabzel e Éder e Jagur, e Quina e Dimona e Adada, e Quedes e Azor e Itinã, e Zife e Telém e Bealote, e Azor Adada e Quireote Esrom, que é Azor, e Amã e Sema e Molada, e Azargada e Esmon e Bete Palete, e Azar Sual e Berseba e Biziotiá e Baalá e Lim e Ezem, e Eltolade e Quesil e Orma, e Ziglag e Madimana e Sanzana, e Leboete e Silim e Aim e Rimon, todas as cidades e suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies, Estaol e Zorá e Asná, e Zanoa e En-Ganim e Tabua e Enã, e Jarmute e Adulão e Socó e Azeca, e Zaraim e Aditaim e Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã e Adassa e Migdal-Gade, e Dileã e Mispa e Jocteel, e Laquis e Boscate e Eglon, e Cabom e Laamás e Quitlis, e Gederote e Bet-Dogon e Naamã e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna e Éter e Azã, e Ifta e Asná e Nezibe, e Keila e Axibe e Meressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdote e as suas aldeias. Asdote e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o Mar Grande e o seu termo. E nas montanhas, Samir e Jatir e Socó, e Daná e Quireate Sana, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Anim, e Gozen e Olom e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe e Dumá e Ezã, e Janim e Bet-Tapua e Afeca, e Unta e Quireate Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom e Carmelo e Zife e Jutá, e Jezreel e Jocdeão e Zanoa, e Caim e Gibeá e Tina, 10 cidades e as suas aldeias. Halu e Bet-Zur e Gedor, e Maarate e Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias. Quireate Baal, que é Quireate Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá e Midim e Secaca, e Nibizã e a cidade do Sal, e En-Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Amém, amados! Mais um dia de leitura completa. E você viu aí como toda a divisão das terras vai ser feito e ninguém vai ficar sem terra. Até os levitas, que não tinham possessão nem herança, tinham lugar da sua moradia. Não se preocupe, Deus nunca deixa nenhum dos seus filhos
fora da sua herança. Você é filho? Você é filha? Então existe uma herança separada para você. Amém? Vamos encerrando aqui por hoje. Amanhã continuamos a nossa leitura. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Jesus!